A gente está no livro Missionários da Luz, e estamos numa parte em que uma amiga do Alexandre pede ajuda a ele durante o sono. E no desenrolar da história, o André e o Alexandre ficam sabendo que o esposo dessa senhora que estava necessitando de ajuda, ele realmente tinha suicidado, e aí está desenrolando essa história. E aí a gente parou aqui, onde despedimos-nos. Alguém gostaria de ler? Então, vou continuar. Despedimos-nos. Determinada indignação, todavia, atormentava meu cérebro. Isso porque o André, ele ficou sabendo dessa história e perguntou para o Alexandre se eles não iam continuar perguntando aos espíritos aos quais eles tinham ficado sabendo, né? E o Alexandre vai dar continuidade a partir daí. Todavia, atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes. Dirigi-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. É aí que eu me perdi aqui um pouquinho. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicada à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira de era às paredes. Outros, contudo, e em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constitui a chamada Legião das Trevas, que afrontaram o próprio Jesus, por intermédio de por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores desses transitórios, mais terríveis poderes da sombra, em cativeiro, que pode caracterizar-se por longa duração. Mas o visitador regional, com a guarda desses sítios, inquiri, espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínios, sim, respondeu o instrutor. Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de forças magnéticas suscetíveis de pô-lo em contato com missionários de auxílio. Mas o suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este, sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com elementos superiores. Eu fico aqui refletindo, né, a respeito disso, porque tudo é o que a gente vibra, né? Tudo é a sintonia que está ao nosso redor. E como seria a misericórdia para chegar nessas pessoas que estão intentando contra a sua própria vida, né?
contra a sua própria oportunidade de aqui estar. Muitos não têm nem esse tipo de esclarecimento, né? Que acha que a partir do momento que você tira a sua vida, você acaba aquele sofrimento profundo em que você se encontra, né? Esse desequilíbrio total. Mas vamos continuar aqui para ver o que ele nos diz mais. Mas indaguei assombrado. As sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. O assunto oferecia valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras, e depois de ligeiro intervalo, acrescentou. André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Só um comentário aqui, dentro de todos esses esclarecimentos que eles colocaram aqui para a gente, é interessante falar, né, do que a luz chegará para esse irmão também, e que às vezes nos encontramos em pensamentos de vibrações tão baixas que a gente não consegue enxergar a luz que possa estar ao nosso lado, né? Que a gente mesmo fecha esse circuito, não que não tenha o anjo da guarda, o mentor ali ao lado, o mentor da família, todos os seres que podem ajudar, mas que a gente mesmo cria uma barreira, né, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos mais impuros, digamos assim. Mas que a luz vai chegar, de qualquer forma. Não obstante, não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou, como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho. Segui-o, passo a passo, em silêncio, apesar da minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de grande matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes,
Reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então. Minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, vi numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança de bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande números de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurasse beber o líquido em sede devoradora. Nossa, a imagem chega a me dar um mal-estar. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes que nos... Sânia, só para interromper, desculpa, que eu demorei porque eu estava ativando aqui os botões. Tem um livro também que eu li, muito interessante, que também nas filas dos açougues também fica muita gente ali acompanhando. Ele fala aqui da batedoura também, tem outro livro que eu li que também fala dos abatedouros, que fica aquelas falanges de vampiro, como ele acabou de descrever aqui. E outro livro também fala que fica na fila dos açougues, você vê também esses seres ali acompanhando as pessoas para comprar em carne. É só isso que eu queria falar. Nossa, assim, na hora que eu estava lendo, que vem a imagem, né? Não sei, quando eu vou lendo, as imagens vão vindo na minha mente. Tá me dando até um arrepio. Mas vamos lá, vamos continuar. Opa, deixa eu voltar para a página. Está observando, André, estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida eu experimentei tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali puderam observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimento daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, retomando-me à época em que as gerações... Pode falar. Desculpa, eu não escutei. Pode falar. Tinha alguém querendo falar? É que eu não estava vendo. Vou continuar, então. Se quiserem falar, pode interromper, tá? Eu estou na página do livro, mas eu volto quando vocês começam a falar. Eu bem me perdi, peraí. Lembrei-me meus reduzidos estudos de histórias, retomando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como no outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito, como sempre, acercou-me mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância na cozinha e conforto no estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos dos animais mortos,
cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Eu vou ler essa frase novamente, eu achei bem interessante. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores... Pode falar. É muito forte essa frase, que eu vou repetir. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Muito lindo. Agora, aqui em cima, estava escrito aqui que estudo de histórias. Remonta-nos à época de que gerações primitivas ofereceu supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Mas até hoje tem isso, que está dentro dessa frase que acabamos de ler aqui. Cada coisa, cada ser, ele está no seu espaço. É questão de você ver. Não é só candomblé ou banda que eu quero falar, não, mas também outras religiões, por exemplo, judaica, entende? E árabe também, tem muita coisa nesse sentido. E outras que eu não conheço também tem isso, porque não é de condenar, jogar pedra, nada disso não, é simplesmente como está falando aqui, ó, cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que ele é próprio, porque nós já passamos por isso, ou iremos passar. Tudo é uma circunstância do nosso caminhar, não é isso? É isso só que eu queria falar. É isso mesmo. Sani, pode falar. Não, estava lendo e eu estava pensando exatamente assim como ele está explicando, né, que essas etapas, na verdade, a gente passou por elas, né, e aí eu recordei assim que eu participo de vários grupos de estudos, né, e não sei porque nesses últimos tempos tem sido recorrente essa questão assim das reencarnações, porque que a gente não lembra, né, e aí eu acho que um dos motivos é essas coisas, né? Nós passamos por isso. Estou lembrando que quando a gente chegar lá em Evolução em Dois Mundos, né? Aí é muito triste quando a gente começa a ver da onde a gente realmente veio, né? Por algum motivo Deus nos criou assim, carnívoros, né? Mas a imagem mesmo é muito feia, né? E graças a Deus a gente tem toda essa oportunidade de milhares de reencarnações, né? E todo esse tempo, e a misericórdia divina nos dá, né, esse benefício do esquecimento, para a gente poder lidar com uma coisinha de cada vez, né? Porque se a gente fosse lembrar tudo que a gente já passou, é muito chocante, a gente ainda não tem condições de lidar com tudo. Pegando um gancho da que a Sibeli acabou de falar, que é uma coisa fantástica, a misericórdia divina, o nosso esquecimento, porque às vezes as pessoas, eu queria saber como todo mundo pensa que na última encarnação era isso, era aquilo, só pensa coisa boa. Pô, a gente está iniciando o nosso caminho da luz. Isso que a Sibeli acabou de falar, e nós temos dentro de nós só desgraça, maldade, prepotência, orgulho, tanta coisa negativa que tem. E um outro livro que eu li que eu achei muito interessante, que a misericórdia divina é tão boa para com a gente, porque se ele fosse fazer como muitos encarnados querem, vai pagar no último fio, tal, nós não conseguiríamos sobreviver às provações que teriam que vir para a gente. Então, para a gente conseguir sobreviver, as maldades que nós fizemos, nós pagamos em doses homeopáticas. Porque se fosse para pagar tudo assim, direto, a gente não aguentaria a pressão e todo mundo se mataria, porque a pressão seria tão grande que a função de você encarnar e procurar sua evolução iria por água abaixo. Porque era só desgraça que nós seríamos na nossa frente, a gente não ia suportar, ia ter aquele negócio de suicídio em massa. É isso que eu queria falar. Uma coisa que eu achei interessante também da Sibeli falar dessa parte do esquecimento em si, né, é que a gente, hoje, aqui,
nesse momento, a gente pensa qual o nosso propósito, né? Qual o nosso propósito de vida. E, assim, só em você tentar caminhar já de uma forma diferente, tentar entender esse processo de uma forma com mais luz, com mais paz, buscando uma paz interior, buscando o amor que está dentro de cada um de nós, a compaixão, a fraternidade, eu acho que já é um caminho diferenciado, né, para buscar cada vez mais essa evolução, buscar trilhar um caminho de evolução. E são pequenas coisas, né? São pequenos gestos que ontem você fazia de uma forma e hoje você encara de outra forma, né? Pequenas coisas, não precisa ser um grande avanço. Eu acho que todos os pequenos atos que a gente consegue mudar, que eram danosos para nós mesmos, são grandes atos, embora sejam pequenos, né? Se for visto de fora. Mas para nós mesmos que estamos aqui nessa escola, é um grande passo. Sabe, Sani, uma coisa assim, que reflexões que eu tenho feito, assim, todos os grupos que eu participo, quando vem questões, principalmente, assim, tá fugindo um pouco, mas sobre religiões, né, as coisas, as atrocidades que aconteciam antigamente, toda essa história que hoje nos choca, sabe que, desde a época de Jesus, eu adoro aquela série da Chosen também, eu sempre me coloco lá naquele lugar dos pecadores, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem uma história, se nós não estivéssemos participando dessa história desta forma negativa, né, nós não estaríamos mais aqui. Todas aquelas pessoas, né, que foram os heróis de suas épocas não estão mais nesse planeta, porque eles não afinizam, não sintonizam mais, né? Então, se eu estou aqui, é porque eu participei de alguma forma negativamente dessa história. Eu sempre me coloco lá naqueles lugares e eu vou trabalhando, assim, o meu perdão, sabe? Não carregar essa culpa porque a gente precisa despertar para o que a gente é realmente, né? Por que eu estou aqui ainda? Né? Por que eu ainda não saí desse planeta, né? Por que eu estou neste momento aqui? Então, eu tenho feito muito esse trabalho, assim, de sempre não me culpar, né? Não carregar, porque eu acho que no momento que tu te perdoa, não te culpa, consegue também perdoar o próximo, né? Consegue ver, assim, como que o outro... Então, tem sido, assim, um exercício quase diário, porque como eu estou desempregada, eu estou tendo essa oportunidade de participar de muitos grupos de estudo, então isso é quase diário para mim. Tem feito muito bem. Ontem eu recebi um texto muito bonito, mas não dava nem para colocar, porque seria a leitura de hoje, seria o texto. Mas o texto era eles, os outros, do quanto que a gente vai vendo nos outros e esquece de olhar para si mesmo. Então, assim, estamos todos caminhando, né? Caminhando juntos. Alguns com uma velocidade, outros com outras, alguns com um tipo de defeito, outros com outros, alguns com uma carga, outros com outras cargas. Mas, assim, é um caminho evolutivo, né, para os que estão enxergando. Né? Alguns ainda vão demorar um pouco mais, mas outros, mas vão chegar também, né? Deixa eu continuar. Pode falar. Alguém levantou a mão? Pode falar. Isso tudo que você acabou de falar, é uma frase linda. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Pô, isso é muito profundo. Isso É muito bonito falou, essa frase. muito, muito, muito mesmo. Vamos continuar mais um pouco. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de evolução, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre.
mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Esse também é muito bonito, isso. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceita, retificando-me a atitude mental. Encarei, sereno, o quadro sob meus olhos, e notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato que vagueava em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que sua vestimenta parecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Que? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recentes encarnados sem qualquer defesa, como esse pobre Raul. Nos primeiros dias que sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças, depois de lhe explorarem o corpo grosseiro. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvia da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. É interessante quando ele chama a atenção do André, né, para isso, porque a primeira impressão da gente é ver e já começar o julgamento. E ele vai, na sua benevolência sempre, vai e fala, não temos tempo para isso, a gente veio aqui para socorrer, para ajudar. Você vai ficar vagueando nos seus pensamentos, você não vai estar ajudando em nada, né? Seguindo... Olha só, o que acontece? Aquilo que a Cibele falou é de todos nós, porque todos nós estamos nesse processo evolutivo, né? E aqui ele fala isso, e ajudar. E aí, o que ele fala aqui? Voltando aqui, que não deu para falar quando aconteceu. E já passamos pelas estações inferiores, tal como ela falou, todos nós temos esse entendimento. Compreendendo como é difícil a melhoria do nosso plano de evolução. Realmente é muito difícil. Nós acordarmos todo dia, estarmos aqui, é todo um processo para a nossa evolução. E ele dá outro bizu aqui para a gente, devemos guardar a disposição legítimas de auxiliar sempre. Esse auxiliar sempre faz com que a gente, na contabilidade divina, o déficit que a gente tem do passado, anule as faltas que nós cometemos, né? É por aí, é só isso que eu queria falar. Eu tentei achar onde você estava, mas eu não achei, mas deixa eu voltar aqui. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi visto imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror, vendo a claridade que rodeava a vítima. Estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixe esse homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temesse algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha do mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas.
O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes, embora fugissem medrosos, alvejando-nos com zombarias.